existem prazos para que o Poder Executivo encaminhe essa legislação. Então, ele tem que encaminhar até dia 31 de agosto e o Poder Legislativo tem que devolver essa legislação para que haja sanção dela, para que haja a promulgação dela, que é o que a gente vai ver logo em seguida, até dia 22 de dezembro. Paulo, onde que estão previstos esses prazos? Esses prazos estão previstos lá nas disposições constitucionais transitórias, nos atos de disposições constitucionais transitórias, uma vez que a Constituição prevê que uma lei complementar trate desses prazos, mas até hoje essa lei complementar não foi realizada. Então, não sendo realizada, a gente pega esses prazos da DCT. No entanto, eu quero frisar com vocês que cabe à lei orgânica, cabe às constituições estaduais identificarem quais são esses prazos. Então, aqui em Minas, por exemplo, a Constituição de Minas Gerais, em São Paulo, a Constituição de São Paulo, a Constituição Estadual de São Paulo, ela pode prever outras datas desde que criem, que mantenha essa característica de plano plurianual. Então, os estados e os municípios, eles podem legislar e indicar datas diferentes. Não vai ser até 31 de agosto, vai ser até dia 15 de setembro, por exemplo. E aí, tá tudo bem, uma vez que está respeitando aquela legislação local. A vigência do PPA, e aí eu coloquei até essa linha do tempo aqui, ela vem no início do segundo ano do mandato e ela tem o fim no primeiro exercício do mandato subsequente. Então, levando em consideração aqui uma situação federal, uma situação estadual, né? Vamos supor que o PPA de 2020, ele foi construído quando aqueles governadores ou quando o presidente assumiu quando, gente? Lá em 2019. Em 2019, eles votaram e aprovaram o PPA 2020-23. E aí aqui, ele ainda está dentro do mandato, tá? Então, por isso que ele tem início no segundo ano do mandato. O mandato começou em 2019, 19, 20, 21, 22. Então, se a gente colocar aqui, mandato presidencial, por exemplo, houve a votação do PPA em 2019 para que ele tivesse vigência quando? 2020 até 2023. Só que veja bem, aqui a gente está no segundo ano do mandato, aqui a gente está no terceiro ano do mandato, aqui a gente está no final do mandato. Mas o PPA não acabou a vigência dele. Ele ainda vai pegar aqui, ó, o 2023, que é o quê? O primeiro ano do novo mandato. Olha que legal. Então, o novo mandato, né? Então, esse pode ser um novo governo ou não, ele vai utilizar dos programas, dos objetivos, das metas criadas dentro do PPA do governo anterior para basear suas legislações orçamentárias. Então, a LDO, ela vai ser feita com base numa legislação que foi feita no governo anterior, a LOA e por aí vai. Por que isso, gente? Porque existe um caráter que deve ser respeitado nas legislações orçamentárias, que é um caráter de continuidade dos programas. Então, os programas que são apresentados no plano plurianual, as diretrizes, elas devem ser contínuas. Porque senão, ao invés de adotar... Qual que é a intenção, né, na verdade, do legislador? De retirar o caráter patrimonialista da administração pública, de impor que, né, a partir do momento que os governos entendem que eles devem impor projetos, atividades do governo dele. Então, ele coloca como se o governo dele tivesse um dono. E aí, para poder para poder impedir essas características dos gestores governamentais, o que eles fazem? O seu PPA, você, no seu primeiro ano de mandato, aqui em 2019, você vai cumprir o PPA anterior e o último ano de vigência do PPA vai estar no novo mandato. Então, se mudar o governo,
ele tem que respeitar aqueles programas lá, que é o caráter muito especial dentro das legislações orçamentárias, que é de continuidade. Bom, o PPA dura, a vigência dele, portanto, são 4 anos. A LDO, 1 ano só. Por quê? Para cada LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, eu tenho uma LDO. Então, na primeira metade do ano, cabe ao Poder Legislativo discutir, votar e aprovar a LDO, porque a LDO que vai trazer as diretrizes para que a LOA seja construída. Então, LDO e LOA, a vigência é para aquele ano, tá? E aí, o que a LDO vai fazer? Eu tenho o PPA, que me traz o geral. Eu tenho a LDO, que vai trazer o quê? As metas e as prioridades. E mais, ela vai orientar, o próprio nome já diz, a realização da LOA. Ela está lá no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, e ela vai trazer exatamente o que eu já mencionei para vocês. Esse artigo vai trazer exatamente. O que a LDO vai fazer? Metas e prioridades. É como o seguinte, o PPA, ele traz, de um modo geral, quais são os planos plurianuais, né? Os planos para diversos anos, e a LDO, ela vai indicar quais são as prioridades para aquele próximo ano. Então, em 2021, a gente precisa de, na primeira metade de 2021, votar a LDO para a LOA de 2022, e na segunda metade, a gente tem que votar a LOA para 2022. Então, teoricamente, em 2021, hoje está em vigência qual legislação que nós estamos em vigência atualmente? A LOA, que foi votada no segundo semestre de 2020. E aí eu abro um parêntese, porque nós estamos vivendo uma situação extremamente atípica, porque em diversos municípios, inclusive no próprio cenário federal, a gente iniciou o exercício financeiro de 2021 sem uma LOA votada e aprovada, e quase que a gente inicia sem a própria LDO. A LDO foi votada no final de dezembro. O que era para ter sido votado aqui, ó, dia 17, devolvido para o Poder Público até 17 de julho, aconteceu em dezembro, devido aí a situações específicas de ausência de reunião e etc e tal. Bom, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, ela traz no seu artigo 4º o que a LDO tem que trazer, tá? Então, a LDO, que está lá prevista no parágrafo 2º do artigo 165, ela tem que trazer equilíbrio entre receita e despesa, ela tem que trazer critérios de limitação de empenho, como que ele vai ser efetivado, normas de controle de custos e etc. E ela fala mais, lá no artigo 4º, ela tem que trazer os anexos de metas fiscais. E aí, no artigo 4º, parágrafo 1º e 2º, ela fala quais anexos são esses. Por quê? Ela identifica, ela cria um procedimento para que eu consiga fiscalizar, para que eu consiga obter maior transparência dentro desse cenário. E aí, uma alteração que aconteceu em 2019 trouxe para a LDO a possibilidade de prever recursos para os próximos 2 anos. Então, quando um programa ele ultrapassa, né, um exercício financeiro, a LDO daquele ano, ela tem que prever esse recurso, tá? Tá lá no artigo 165, parágrafo 12. Prazo, Paula, de novo, vou falar numa questão federal, o prazo é até 15 de abril, tá lá na DCT também, e ele deve ser devolvido. Então, o projeto de lei ele tem que ser votado, aprovado e devolvido para o Poder Executivo sancionar ou vetar até dia 17 de julho. Por quê, gente? Lembra, eu falei para vocês. A LDO vai ser a base para que o Poder Executivo apresente o quê? A LOA. Então, por isso que ela tem que chegar na mão do Executivo de volta antes que a gente faça, antes que a LOA seja apresentada. E a LOA, Paula? O que é a LOA? Bom, dentro da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual,
eu tenho um orçamento que é um orçamento fiscal, eu tenho um orçamento, são 3 orçamentos, tá? A LOA deve ser dividida em 3 orçamentos. Um orçamento que é o orçamento fiscal, um orçamento que é de investimento nas empresas que possuem capital em que o poder público possui ingerência, né, possui capital, e um orçamento de seguridade social, que inclui saúde, previdência social, assistência social, tá? Que é o orçamento, o terceiro orçamento que está lá no artigo 165, no parágrafo 5º. Bom, o artigo 165, parágrafo 7º, ele vai me falar de uma maneira bem especial que esses orçamentos, aqui, ó, a ideia de compatibilidade, ó, compatibilizados com o plano plurianual, eles devem tratar de desigualdades interregionais. De forma específica, a Constituição impõe isso para o orçamento fiscal e o orçamento de investimento nas empresas públicas. Mas o ideal é que na Seguridade Social também esses critérios de desigualdades interregionais sejam atribuídos, né, sejam respeitados. A lei orçamentária, gente, ela vem única e exclusivamente para prever receita e despesa com base nas diretrizes apresentadas pela LDO e com base nos programas apresentados pela PPA. Então, se vocês já chegaram a obter contato com uma LOA, a LOA, ela é, em sua grande parte, números, né, tabelas. Por quê? Porque agora é a hora de eu identificar ali como que eu vou gastar isso, porque ela vai ser a base da execução orçamentária, tá? É exatamente por causa disso, né, que esses anexos lá da LOA, que discriminam tais receitas e tais despesas, eles se apresentam com uma característica técnica muito forte. Então, muitas vezes, dentro da LOA, a gente, né, se você não consegue entender o que é uma função, o que é um programa, né, o que é um órgão, etc., você não consegue identificar. A minha grande crítica, né, coaduna com diversos doutrinadores que também pensam da mesma forma, é exatamente isso. Como que as legislações orçamentárias, elas são feitas para não ser controladas, para elas não serem controladas. Então, assim, muitas vezes os anexos, eles são apresentados de forma, né, em que a prestação de contas, ela é feita, mas somente pessoas que são da área conseguem entender se de fato a verba foi gasta, se os objetivos foram atendidos e etc. e tal, tá? O artigo 165, também incluído em 2019 na Constituição, ele fala que as despesas para os anos seguintes, né, quando eu tenho um programa que é plurianual, elas devem ser apresentadas na LOA também. Então, ela veio com essa característica também, da mesma forma que o artigo 165, parágrafo 12, ela veio com essa característica de continuidade ou de previsibilidade. Então, eu gestor público, eu já tenho uma previsão do que vai gastar nos próximos anos. E aí, como eu disse para vocês, LDO é discutida, votada e aprovada no primeiro semestre, LOA é discutida, votada e aprovada no segundo semestre de cada ano. Então, no segundo semestre desse ano, vai votar a LOA para 2022. Nesse primeiro semestre, vamos votar a LDO para 2022, tá? Então, os prazos para encaminhamento da LOA é até 31 de agosto e a devolução vai acontecer até dia 22 de dezembro. Esses prazos também estão nas ações de disposições constitucionais transitórias. Ok?